Em 22, eles estavam sentados na cadeira da presidência da República e nós ganhamos a eleição. Agora, eles não estão como oposição e com uma dificuldade grande de articulação política, mas, sobretudo, de falar uma proposta ao povo brasileiro. Porque, primeiro, são entreguistas, não defendem a nossa soberania, não são patriotas e não têm o que dizer sobre a economia popular, porque na época deles, quando eles entregaram o Brasil em 22, a situação da economia estava muito crítica. Tenho o prazer de convidar para a nossa roda de conversa a deputada federal Gleice Hoffmann, ex-ministra das Relações Institucionais do governo Lula, pré-candidata ao Senado pelo Paraná, uma longa trajetória política, foi presidente do PT, senadora, deputada. Muito obrigada, é um prazer conversar com a senhora. Seja muito bem-vinda. Então, o que nós não queremos é que venham intervir no processo eleitoral, sejam através das redes sociais, das plataformas, através da economia, da sobretaxação ao Brasil, que não tem nenhuma base fática, nenhuma base econômica para ser feita. A senhora encara o tarifaço já como uma intervenção do governo Donald Trump, tentando beneficiar o outro candidato, o adversário do presidente Lula. A senhora teme, por exemplo, um questionamento do resultado das urnas ou do funcionamento, da rigidez do sistema eleitoral brasileiro por parte dos Estados Unidos? Não, isso eu não temo, porque os Estados Unidos não têm moral para fazer isso, nem legitimidade para fazer isso. Nosso sistema eleitoral é um sistema que é respeitado no mundo inteiro, as nossas urnas eletrônicas são testadas. Aliás, é um sistema melhor do que o sistema americano, muito melhor, muito mais avançado. Primeiro que os Estados Unidos têm uma balança comercial positiva, ou seja, eles vendem mais para nós do que nós vendemos para eles. Então não tem justificativa. Nós vimos o incentivo da família Bolsonaro, foi Eduardo Bolsonaro para os Estados Unidos, depois foi Flávio Bolsonaro, todos eles muito imbuídos de fazer essa ação para pressionar a justiça brasileira. O entorno de Lula vem dando algumas respostas num tom mais acima, e daí eu cito o ministro da Fazenda, que chamou o presidente argentino de palhaço, o ministro Guilherme Boulos também disse que Milei é uma caricatura patética, e a senhora também ontem foi às redes e falou que Milei é lambe-botas de Trump. Então a minha dúvida é, essa reação dos aliados do presidente é uma ação coordenada, articulada, e não há um risco também de tensionar ainda mais essa relação ao dar esse tipo de... Eu dei uma resposta política a uma atitude política que o presidente da Argentina teve aqui. Veio em território nacional ofender nosso presidente, ofender ministro do Supremo. Ele tem que se comportar como um presidente, ele tem que saber que ele representa uma nação que tem relações comerciais com o Brasil, de interesses econômicos e também de uma longa data de relacionamento. Importante que foi aberto esse inquérito, porque não é possível uma pessoa ter essa relação com agentes internacionais, ter esse volume de dinheiro envolvido para fazer um filme que não é nem um filme de grande produção. Isso é muito grave, principalmente em se tratando de uma ação com um cara que está sendo investigado por quebrar um banco e por colocar em risco o mercado financeiro brasileiro. Se terá ou não consequência eleitoral, aí depende do resultado, mas a investigação tem que acontecer e o Flávio Bolsonaro tem que responder por isso. A Quest mais recente, divulgada ainda nessa semana, mostra que Álvaro Dias está ali à frente com 20% dos votos e há um segundo pelotão ali muito apertado, com um empate técnico entre 4 candidatos, que são Alexandre Cury, Deltan Dallagnol, a senhora e Felipe Barros. Como que será, qual é o seu plano ali quando a candidatura for lançada, quando puder ir às ruas já como candidata, para ver se a senhora pretende ou não nacionalizar esse debate para o Senado, se o próprio presidente Lula se comprometeu a ajudar em sua candidatura ao Senado. Então esse é um primeiro ponto. E um segundo sobre Deltan Dallagnol. Ele aparece ali nesse segundo pelotão, empatado tecnicamente com a senhora e outros. A senhora acha que ele deve mesmo disputar a eleição? Há aquela questão da inelegibilidade? E se é melhor disputar com ele ou sem ele? Porque teoricamente os votos dele iriam para candidatos mais próximos da linha de pensamento de Deltan. Não, olha, César, primeiro assim, que a pesquisa é um retrato do momento, e vamos colocar aqui que nós temos quase 70% do eleitorado ainda indefinido sobre a vaga de Senado. Senado é o último cargo que as pessoas decidem ao votar.
que esse ano a gente vota em presidente, governador, deputado federal, deputado estadual e 2 senadores. Então, é o último voto. Segundo, Deltan Dallagnol está inelegível, ele foi cassado, ele foi eleito e foi cassado porque ele burlou um processo interno do CNMP para não responder a esses processos e foi cassado pela ficha limpa. Entrou agora com requerimento de declaração de certidão eleitoral, que nós estamos questionando, óbvio, porque ele não tem condições, ele está cassado ele está com os direitos suspensos até 2029. Então, não acredito que ele será candidato e não tem como discutir ou debater com uma fraude que ele está colocando. Terceiro, com certeza eu vou estar junto com o presidente Lula, eu sou da chapa do Lula, estamos juntos com ele, com o Requião Filho, enfim, com a nossa coligação que repete a coligação nacional no estado do Paraná. Aliás, Lula 3 vezes presidente da República, mas vamos contar aqui que fez a Dilma sua sucessora e a reelegeu. Então, 5 vezes o PT subiu a rampa do Palácio do Planalto. Não tem nenhum paralelo com outro partido, com outra liderança nessa curta história da democracia brasileira. Esses dias eu vi o Flávio Bolsonaro num supermercado falando dos preços de 2019 e comparando com os preços agora. 2019 não tinha efeito do governo dele. Como nós pegamos o governo, foi uma situação muito trágica. Preços muito altos, desemprego, renda baixa. O presidente Lula tem muito mais a dizer do que fez esses 4 anos do que eles fizeram. Eu acho que falta uma ofensiva nossa, do ponto de vista político e comunicacional, para falar à população sobre a estabilidade que nós estamos vivendo no país e os momentos importantes. A gente tem emprego, a gente tem renda, a gente tem preço caindo, a inflação de alimentos agora acabou de sair, caiu. Então nós temos muitas entregas para a economia popular. E eu acho que é isso que conta para a vida das pessoas. A senhora acha, então, que o governo, a comunicação erra um pouco ao insistir tanto nesse mote da soberania e talvez não fazer a defesa desse legado que a senhora acabou de retratar agora, da inflação ter desacelerado, do custo de vida, dos programas sociais retomados? A soberania é muito importante, até para mostrar quem defende de fato a soberania do país e é patriota. Não é quem se enrola na bandeira do Brasil, não é quem veste camisa verde e amarela, é quem defende os interesses da economia brasileira, quem luta para que a economia brasileira prospere e para que a gente realmente tenha uma economia em desenvolvimento, que é o que o presidente Lula faz, negociando com altivez com todos os países e trazendo dividendos para a nossa economia. Vou chamar a Anita Prado para fazer mais uma pergunta, candidata. Candidata, antes do nosso encerramento, eu queria saber o seguinte: eu tenho ali contatos dentro do governo que dizem que há agora uma tentativa muito grande de captar ali prefeitos e governadores que são ali do Centrão e que poderiam eventualmente pular para o lado do presidente Lula nessa pré-campanha, atuando ali como cabos eleitorais no Brasil extenso, no interior do Brasil, para levantar votos para o presidente Lula. Você que é ex-ministra de Relações Institucionais, você acredita que ainda é possível trazer nomes que já foram aliados ao presidente Bolsonaro agora a se aliarem ao presidente Lula? O que faz a vitória eleitoral é empatia com o povo brasileiro, é dizer o que nós estamos fazendo, o que nós representamos e o que o Lula representa para a altivez desse país e para a economia popular. Então nós vamos ter aí o nosso núcleo de alianças com esses partidos chamados da esquerda, centro-esquerda, e com pedaços dos partidos do Centrão, da centro-direita, que sempre atuaram assim em campanhas presidenciais.